O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação.
A lei do Senhor Deus é perfeita. Foi este o salmo de resposta à primeira leitura que nós cantamos neste terceiro domingo do tempo comum, e assim marcamos o início do tempo comum. A lei do Senhor Deus é perfeita. Esta é uma consciência que o povo de Deus alcançou ao longo da história de salvação. O povo de Deus foi percebendo a fidelidade de Deus e foi percebendo como esta palavra de Deus, ela sempre se cumpre. A lei é algo necessário, e todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, na organização da sociedade, também estabeleceram leis humanas para governar, para dirigir o povo. A vida em sociedade, como nós conhecemos, ela não seria possível sem o estabelecimento das leis, sem que alguém tivesse a autoridade para julgar sobre os fatos, sobre os acontecimentos. A lei é importante, ela é necessária, mas nós também sabemos que as leis humanas, às vezes, por diversos motivos, por diversas circunstâncias, elas acabam provocando injustiças, elas acabam sendo uma inversão da justiça, e elas acabam descumprindo aquele papel, aquela finalidade para as quais estas leis foram criadas. As interpretações diante ou por trás de cada um desses acontecimentos leva, às vezes, a uma distorção daquilo que é a lei. O povo de Deus tem uma percepção sobre isso, e o povo de Deus sabe que, apesar das injustiças, apesar dos acontecimentos que fogem à sua capacidade de controle e de entendimento, o povo de Deus sabe que a lei de Deus, ela sempre se cumpre. E o povo de Deus sabe que todos nós, de todas as raças, de todas as realidades, estamos sujeitos à mesma lei divina. Este não é um pensamento frágil, porque alguém poderia dizer assim: bom, mas isso é um recurso de pessoas que não têm argumento, que não têm capacidade de raciocínio, de pensamento, que não têm poder e por isso se contentam com este pensamento, que é um pensamento fraco, frágil e indefeso. Mas o povo de Deus sabe que Deus, o Senhor, Ele está acima de todas as coisas e é Ele que dirige todas as nossas vidas. O povo de Deus sabe, tem consciência de que Deus está no comando, no governo de todas as realidades, embora às vezes pareça que Deus se faz silencioso. Santa Teresa, durante o seu caminho, durante a sua vida religiosa, Santa Teresa experimentou o silêncio de Deus. E quando Santa Teresa experimentou o silêncio de Deus, ela gritou, e ela gritou aonde estava Deus. E Deus se manifestou na vida daquela mulher, na vida daquela religiosa, confirmando a sua presença, confirmando o seu amor. E por isso Santa Teresa é uma mestra de oração, é uma mestra de vida espiritual, porque leu nas Sagradas Escrituras, aprofundou nas Sagradas Escrituras a sua fé. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro de Neemias, para mim é uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura, porque ela conta a história do povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha perdido o contato com as Escrituras. Nós, às vezes, desconhecemos a riqueza que temos nas mãos da Sagrada Escritura. Parece que a Sagrada Escritura fica em segundo plano. Quantas vezes nas nossas celebrações as pessoas entram e saem sem ter entendido aquela palavra, não porque ela não foi explicada bem, mas simplesmente porque não ouviram bem a palavra de Deus, não escutaram a palavra de Deus e não trouxeram esta palavra de Deus para iluminar a própria vida.
E a primeira leitura fala da importância que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus que tinha sido perdida foi reencontrada. E Esdras tem esta autoridade de fazer a proclamação, a leitura desta palavra de Deus para todo o povo ali reunido. E é interessante ver como se dá um destaque a esta palavra de Deus. Se constrói um ponto elevado para que todos aqueles que estivessem ali ouvissem, pudessem escutar a proclamação daquela palavra. E ao ouvir a palavra de Deus, o coração daquela multidão se enchia de alegria e por isso faziam festa. Nós fazemos festa quando encontramos com a palavra de Deus. Nós fazemos festa por muitos motivos, mas a palavra de Deus é causa da nossa alegria. Escutar a palavra de Deus é causa de alegria para nós, uma alegria que ao mesmo tempo revela, denuncia o nosso pecado e nos convida à conversão. Nós percebemos a força da palavra de Deus, nós percebemos a graça que é poder ouvir esta palavra, sentir o amor, a presença de Deus através da palavra, porque é isso que nós ouvíamos na primeira leitura, a alegria daquele povo que ao escutar a palavra de Deus fez uma grande festa, e não poupou, gastou tudo aquilo que tinha para realizar este grande acontecimento, uma festa realmente grande. E a Eucaristia, ela é sempre uma festa, ela é sempre uma alegria, mas para nós escutar a palavra de Deus tem que fazer parte integrante desta celebração, não apenas quando cantamos, mas quando estamos no silêncio orante, da escuta, da acolhida desta palavra de Deus, que mostra a nossa realidade. E a palavra de Deus, ela vai iluminando a nossa vida. Cada um de nós aqui nesta celebração, nesse dia, recebe esta palavra de Deus como boa semente, e uma semente plantada no coração de cada um de nós, que dará frutos diferentes, mas que dará frutos dependendo da acolhida de cada um de nós. Aquela assembleia onde Jesus estava, também tinha sede da palavra de Deus. E por isso Jesus toma da lei antiga e faz esta proclamação do livro do profeta Isaías, falando da misericórdia de Deus, falando desta misericórdia de Deus que nos alcança na nossa realidade. Mas a misericórdia de Deus não é passiva, a misericórdia de Deus não é uma misericórdia tranquila, como água parada. A misericórdia de Deus é algo que nos coloca em movimento. A misericórdia de Deus, ela nos transforma, ela nos faz inquietos da nossa condição, para que neste encontro com Cristo, toda a nossa vida seja transformada pela escuta da palavra. É fundamental ouvir a palavra de Deus, é fundamental acolher esta palavra, e ali Jesus proclama esta palavra, talvez para uma multidão de alguns céticos, de alguns descrentes, de alguns muito confiantes na sua própria capacidade. E ainda nos nossos dias, tem muita gente, e às vezes muita gente entre nós, que acredita mais na lei humana do que na lei divina. Tem muita gente que se abre mais à proposta do mundo e se deixa corromper pela proposta do mundo do que pela verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho que tem a capacidade de nos libertar, de nos curar. E a verdade do Evangelho que faz com que este corpo, o corpo que nós ouvíamos São Paulo falando na segunda leitura, este corpo que tem cabeça. Qual é a cabeça deste corpo? É Cristo, é a palavra que anuncia, é a palavra que põe em movimento este corpo, é a palavra que nos chama à conversão, é a palavra que revigora a nossa vida. Sem esta escuta sincera da palavra de Deus, nós vamos caindo numa situação de marasmo, de falta de sentido, de falta de valores.
não só valores humanos, mas valores profundos da fé, aqueles valores que mexem com a nossa vida. E aí nós não nos sentimos interrogados ou questionados por mais nada, porque a nossa consciência deturpada pela falta da escuta da palavra de Deus endurece o coração. E mesmo estando na igreja, nós podemos ser homens e mulheres de um coração endurecido pela falta da escuta sincera da palavra de Deus, pela falta dessa escuta que nos impede de fazer um verdadeiro caminho de conversão, um verdadeiro caminho de comunhão, um verdadeiro caminho de partilha, um verdadeiro caminho de encontro com o Senhor. Naquela assembleia, naquele dia, muita gente ficou interrogando Jesus, ou se deixou interrogar por aquela situação. Mas será que Jesus está falando esta palavra para nós? Será que Jesus está anunciando esse tempo da misericórdia de Deus para nós? Será que Jesus não está falando isso no lugar errado? Afinal de contas, nós estamos na sinagoga, nós estamos na casa de oração, e aqui nós já temos a proximidade com a palavra de Deus. E às vezes, o pior lugar para chamar a conversão é exatamente dentro da igreja. Porque às vezes nós vamos ficando tão cristalizados nas nossas convicções, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, que a palavra de Deus já não é mais capaz de penetrar a dureza do nosso coração. Por isso é ali, naquele lugar, que Jesus começa a sua pregação, que Jesus começa o convite, o chamado à conversão, à mudança de vida para aquele povo, como faz exatamente para nós hoje, nesse dia, neste lugar. É um convite à conversão. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é maravilhosa, mas ela precisa ser acolhida com um coração aberto, com um coração disposto, disponível, realmente aberto para acolher a beleza desta palavra de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita. Não nos deixemos enganar por qualquer outro tipo de proposta, porque depois, na vida eterna, nós não vamos prestar contas das nossas atitudes, das nossas vidas, dos nossos atos, para nenhum juízo humano. Nós não vamos prestar contas da nossa vida para nenhuma lei humana. Nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus. Nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, do jeito que nós fizemos ou que deixamos de fazer, ou que de alguma forma encobrimos. Nós vamos prestar contas disso a Deus. E é ali que nós seremos julgados. A lei do Senhor Deus é perfeita. E esta perfeição da lei de Deus está no fato de que todos nós estamos submetidos a esta lei. Todos nós estamos submetidos à vontade do Senhor. E este tempo que nós temos é o tempo da misericórdia de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo do chamado, do convite à conversão. Não tenhamos os nossos ouvidos ensurdecidos, não tenhamos o nosso coração endurecido, mas abramos a nossa vida, os nossos ouvidos, os nossos corações, para acolher a palavra de Deus, a perfeição desta palavra de Deus, e o convite à conversão que hoje o Senhor, Jesus, dirige a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.